Hoje nós vamos fazer a discussão de 2 casos clínicos que ocorreram nos 2 centros de ensino e treinamento diferentes, no Hospital Universitário de Brasília e no Hospital Regional do Gama. Nós esperamos no segundo semestre discutir casos do Hospital Regional da Asa Norte e do Hospital de Base do Distrito Federal. Então nós vamos sempre prestigiar a prata da casa, as discussões dos nossos residentes, para estimular a participação dos anestesistas da cidade. Bom, eu queria saber se vocês conseguiram baixar o aplicativo de smartphone para participar da votação. Esse programa, ele é um programa gratuito, baixa em qualquer smartphone, e com ele nós conseguimos fazer uma votação. Os debatedores, os coordenadores da discussão vão fazer perguntas. Nós queremos saber a opinião de vocês a respeito do que está sendo apresentado, do que vai ser discutido. E essa é uma primeira experiência que nós vamos fazer com esse aplicativo, porque nós pretendemos usá-lo em outras sessões interativas que nós teremos de outros temas, de monitorização hemodinâmica, de palestras de coagulação. Então, se vocês puderem, por enquanto, então, fazerem o download do aplicativo. Tem aí, Mariana? Para mostrar? Então, eu passo a palavra para o Dr. Mariano e logo em seguida nós começamos a apresentação dos 2 casos clínicos, seguidos pela discussão e explanação. Obrigada. Eu vou tomar 5 minutinhos iniciais aqui para a gente apresentar como seria essa questão da votação, trazendo interatividade à nossa sessão clínica. Então, quem já fez o download, quem já fez a instalação do aplicativo no seu smartphone, eu peço por gentileza que abra o aplicativo nesse momento, e a primeira tela que aparece no aplicativo é essa daí, que está projetada nesse dispositivo maior aqui. Então, vocês vão apertar aqui em Guest, vai aparecer essa tela aqui para vocês. Quando vocês, então, apertarem aqui em Guest, vai aparecer essa tela aqui e vocês colocarão aí no código de sala, SADIF 1. Tá certo? E embaixo, os senhores podem colocar o nickname ou o próprio nome, assim como desejar. E apertar Login. Vai aparecer aí na tela de quem já está logado, vai aparecer essa tela que está aqui. E aí eu já vou pedir para que vocês votem, tá bom? Deve estar aparecendo aí no telefone dos senhores. True ou false? Quem estiver visualizando isso aí pode começar a votar. O pessoal já começou a votar e a gente vai observando em tempo real aqui a votação. 8 pessoas já conseguiram instalar o aplicativo e já estão aptas a fazer a votação. Parece que da nossa plateia, 10 pessoas conseguiram fazer a instalação. Você conseguiu votar aí, doutora Cátia? Votei verdadeiro. A senhora é uma desses 10 que estão aí? Não teve ninguém. Ah, teve 2 que viu, mas disse pra gente que não viu, hein? Interessante. Vamos ver quem são esses cidadãos. Essa parte eu não tinha dito, né? Então, Victor e Samuel. Vamos fazer uma piadinha aqui. Vamos lá, então 12 pessoas já estão habilitadas a votar. Mas vamos lá, você que não conseguiu aí fazer a instalação do aplicativo, não fique triste, eu acho que ainda vai conseguir votar. O resto da plateia que não conseguiu fazer a instalação do aplicativo, se puder acessar aí o site www.gogopp.com. Pode ser Android, pode ser iPhone, pode ser Windows. Vai aparecer essa tela aí para vocês. Clica nesse X aqui que está aparecendo aqui para fechar essa tela aqui. Sinceramente, não sei o que está escrito, mas aperta o X que vai dar certo.
Aí, vamos rolar a tela para baixo e vai clicar aqui, ó, por favor. Clique em Get Start on Beta WBeta. Clica nessa figura aí. Aí vai aparecer essa tela aí. Novamente, vamos clicar em Guest. E deve aparecer essa tela aí para os senhores. Certo? Vamos lá, clicar SADIF 1, escrever SADIF 1, é o código da sala, novamente. Identifique-se. Se quiser ficar anônimo para não aparecer nas piadinhas, pode colocar anônimo, ou seja, a gente consegue. O objetivo nosso, lógico, é trazer interatividade, nunca expor. Eu queria só mostrar que a gente pode identificar quem votou o quê, mas durante as aulas, fiquem tranquilos para votar. A gente não vai abrir aquela tela para identificar as votações, tá bom? Aquilo foi só para a gente realmente mostrar os recursos do dispositivo. Vamos lá. Deve aparecer aí para vocês de novo, true ou false. Vamos ver se a gente conseguiu aumentar lá aquela proporção nossa lá de votação. Tínhamos, lembrando, 12 votações no início. Agora nós estamos com 17 pessoas votaram verdadeiro. E uma ainda acredito que está testando o sistema, ver se o sistema realmente funciona, né? Basicamente é isso. Então, da nossa plateia, temos 18 pessoas que já estão habilitadas a votar. Quem ainda não conseguiu votar e queira tirar alguma dúvida depois, eu vou deixar meu telefone e o e-mail. Essa é uma estratégia que a gente está tentando adotar aqui na SADIF para trazer interatividade com o público, tentar sair um pouco daquela forma tradicional de exposição das palestras. Vamos fazer só uma última enquete aqui, só para a gente testar novamente o sistema. Vai aparecer para vocês na tela 4 opções, A, B, C ou D, tal qual se mostra nesse diapositivo aqui no seu canto direito. Se você usa iOS da Apple, clique A, Android B, Windows C. Se você não sabe qual é o seu sistema operacional, clique D, por favor. A imensa maioria da nossa plateia usa o sistema da Apple. Observe que a gente já tem um número maior de votação. Eu acho que ao longo da exposição mais pessoas foram conseguindo acessar através do site ou conseguiram instalar o aplicativo nos seus smartphones. 19 pessoas usam aparelhos da Apple, somente 3 usam Android, 1 usa o Windows, e aí temos 3 que não são muito afeitos à tecnologia e não sabem qual é o sistema operacional que ele utiliza. Bom, basicamente era isso que a gente queria apresentar. A gente estava com muita dúvida se o sistema ia funcionar, se ia ser interessante. Ficamos alegres que já conseguimos aí 26 pessoas votando. Agradeço a atenção dos senhores e não pretendo tomar mais tempo para que a gente gaste tempo com o que realmente é importante, que é a discussão dos casos clínicos. Obrigado. Dr. Tiago, ME3, no Hospital Universitário, vai ler um caso clínico. Depois nós vamos convidar o Dr. Felipe Diniz, do CET do Hospital Regional do Gama, para vir fazer a discussão. E em seguida, a doutora Larissa, instrutora do CET da UNB, vem fazer a explanação do caso. E depois nós vamos inverter com a leitura do caso proveniente lá do Hospital do Gama. Então eu chamo o Dr. Tiago para vir fazer a leitura do caso clínico. Obrigada, aproveito. Boa noite a todos, meu nome é Tiago, sou ME3 do Centro de Ensino do Hospital Universitário de Brasília e vou apresentar esse caso hoje aqui para vocês que nós vivenciamos lá no Hospital Universitário de Brasília. Então, se trata de uma paciente do sexo feminino, 18 anos, procedente de Sobradinho, Distrito Federal.
era uma paciente gestante, no momento estava com 34 semanas e 4 dias de gestação, primeira gestação dela. Relatava que próximo a mais ou menos a 24ª semana de gestação, ela teve uma piora de um quadro de dispneia iniciada cerca de 6 meses antes desse período gestacional. Em associação a essa questão da dispneia, que no momento era os pequenos esforços, ela tinha episódios de lipotímia, síncope, cianose periférica e edema em membros inferiores, né? Com diagnóstico já afirmado de hipertensão pulmonar. O tratamento instituído constou de enoxaparina, dose profilática, furosemida, sildenafil de digoxina e suplementação contínua de oxigênio por catéter nasal, a 3 litros por minuto. Foi indicada a interrupção da gestação com 34 semanas e no dia anterior à cirurgia, ela apresentava ainda, né, um quadro de dispneia, só que nesse momento já melhorado, uma dispneia de grande esforço, sem outros sintomas associados. Ela também tinha um quadro de base de hipotireoidismo e gastrite em tratamento. Negava alergia, cirurgias prévias, história familiar de intervenções anestésicas, né, porque ela não tinha cirurgias prévias. O jejum dela era de cerca de 8 horas. Ao exame físico, a paciente de 61 kg, estatura de 1,53 m, sinais vitais, né, a pressão de 98 por 64, número de HG, frequência cardíaca 83 e saturava 91% em ar ambiente com catéter nasal que ela utilizava ali no momento, 97%. O catéter nasal foi retirado só para avaliar como é que ela saturava em ar ambiente. A ectoscopia regular estado geral, hipocorada, né, uma cruz em 4, hidratada, cianótica. A ausculta respiratória não tinha nenhum tipo de alteração. A ausculta cardiovascular, ela tinha uma hiperfonese de bulhos, principalmente B2, sem sopros. As vias aéreas dela não tinha nenhum predictor de viário difícil, abdômen gravítico e as extremidades ela tinha um edema em membros inferiores de uma cruz em 4. Os exames complementares, né, os exames laboratoriais, ela tinha uma anemia, uma hemoglobina de 10,1, com nota de 30,9. As plaquetas dela, 125 mil, um NR de 1,1, ou a relação B sobre C de 0,97. TSH 13,18, T4 livre de 1,11, SO de 134. E os demais parâmetros ali, todos inalterados, né? Angio-TC dela de tórax, realizado cerca de um mês antes dessa internação, identificava uma edema intersticial, mais derrame pericárdico discreto, sem sinais de TEP. Ecocardiografia com Doppler indicava uma dilatação moderada e importante das câmaras direita, insuficiência discreta de válvula tricúspide, com uma pressão de artéria pulmonar de 38 mm de HG, fração de injeção 69%, função sistólica de veia normal. O cateterismo cardíaco dela identificou uma hipertensão pulmonar acentuada em repouso, baixo débito cardíaco, pressão capilar pulmonar normal, aumento acentuado da resistência vascular pulmonar e não apresentava nenhum tipo de resposta com estímulo com óxido nítrico por 90 minutos. O ECG dela tinha taquicardia sinusal, alterações de fluxo de repolarização ventricular. O paciente da pneumologia sugeriu o programa particular para 34 semanas e indicou que a anestesia fosse uma anestesia peridural. Estado físico da paciente, ela foi classificada como estado físico 3 da ASA e pós-diagnósticas, né? É uma paciente gestante com hipertensão pulmonar idiopática grave, insuficiência ventricular direita moderada. A proposta para ela foi de cesariana sob anestesia geral. Então, ali no pré-operatório, foi realizado um preparo, a paciente foi funcionada em acesso na veia jugular interna direita, no dia anterior à cirurgia, e foi realizada a profilaxia para aspiração pulmonar com metoclopramida, ranitidina por via endovenosa. Foi solicitada a reserva da vaga em UTI, adulto e neonatal, e 2 bolsas de concentrado de hemácia já foram solicitadas, né, a reserva. E as medicações dela foram mantidas em uso. Então, o ato anestésico se deu início às 8 horas, das 8 às 8h15, né, a paciente foi monitorizada com cardioscopia, oximetria, pressão arterial não invasiva, pressão arterial invasiva. A venópolis foi realizada com um catéter de 18 graus e ela já estava com uma veia jugular interna, né, como dito anteriormente. Foi administrada profilaxia antibiótica, né, com cefalorante de 2 gramas, frequência cardíaca 83 batimentos por minuto, pressão arterial 98 por 64.
A oximetria dela, em uso de cateter nasal, 97%. E foi posicionado em decúbito dorsal, com aquela cunha sobre o quadril direito. Das 8h15 às 9h30, foi iniciada a pré-oxigenação, a paciente foi induzida, né, com sulfentanil a 0,5 microgramas por quilo, eritomidata a 0,3 miligramas por quilo e rocurona a 0,5. A manutenção da anestesia foi realizada com serflurano a 0,7 cam. Utilizou-se noradrenalina a 0,05 microgramas por minuto em infusão contínua nos primeiros 10 minutos, seguindo a indução para a estabilização dessa pressão arterial. A criança nasceu com uma vitalidade baixa, um APGAR 3 em 5, 3 no primeiro e no quinto minuto 5, né, e após a sua extração administrou-se na mãe 5 unidades de teroxicam, 8 mg de ondansetron. O seu Gamadex foi realizado, né, ao final para a reversão do outro neuromuscular, quando o TOF já apresentava uma relação de 0,4. Foi realizada a extubação sem qualquer intercorrência, não foi necessária a utilização de inotrópicos positivos, parâmetros hemodinâmicos mantiveram-se estáveis. A frequência cardíaca nesse momento era de 63 batimentos por minuto, pressão arterial e oximetria todas estáveis, né? Realizada a gasometria às 9h15, que não apresentou qualquer tipo de alteração. A hidratação durante todo o período foi realizada com 1.000 ml de Ringer lactato. Das 9h30 às 9h45, o paciente foi encaminhado à UTI, lúcida orientada, com aula de coro de 8, frequência cardíaca de 88, batimentos preservados, né, pressão arterial preservada, oximetria também, ainda em uso do cateter nasal na sala de recuperação. Ela teve uma boa evolução clínica, recebeu alta hospitalar em 7 dias, e o caso foi esse, né? Não é discussão. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao caso clínico? Só queria saber o tempo da indução até a retirada do feto, se você tem esse dado. Sim. Isso foi muito rápido. Assim, os cirurgiões pegaram o melhor obstetra lá da equipe do hospital universitário. Ele tirou assim, não teve residente, foi ele mesmo. Assim, foi coisa assim de 10 minutos, foi muito rápido. Não, 10 minutos assim, da indução, né, aquele período ali de preparação das drogas, indução para a retirada assim, tudo, contando tudo 10 minutos. Assim, a retirada assim, depois a paciente foi induzida, para a retirada foi questão de segundos, foi muito rápido. Ele cortou ali. Foi muito rápido. Foi rápido. Traduzindo, foi rápido. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Obrigado. Vou pedir então ao Dr. Felipe, M3 lá do Hospital do Gama, que venha fazer a discussão do caso clínico. Depois nós podemos fazer perguntas para o Dr. Felipe. E depois a doutora Larissa vem fazer uma explanação e ela vai fazer as perguntas para a gente aqui na tela. Boa noite, como já foi apresentado, sou Felipe Diniz, M3 do HIG, eu vou discutir o caso clínico de hipertensão pulmonar na gestante. Bom, nosso paciente tinha 18 anos, primigesta, 34 semanas e 4 dias, história de dispneia pregressa, que piorou na 20ª semana. E também teve outros sintomas sistêmicos piorados, né? Lipotímia, síncope, cianose e edema de extremidades. Ela estava em uso de medicações como diurético, enoxaparina, profilático, inotrópico, oxigênio suplementar. Né? No exame físico, o que chama a atenção, ela estava em regular estado geral, estável hemodinamicamente no momento, né? Não estava restrita ao leito. O IMC dela de 26,15 era condizente e era adequado, de acordo com o Ministério da Saúde, para uma gestante dessa idade gestacional. Estava hipocorada, nada incomum para uma gestante. A saturação em ar de 91, isso mostra como ela estava tolerando ainda ficar sem o oxigênio, isso era uma medida mais como tratamento da doença. A saturação de oxigênio com a suplementação de O2 estava em 97%. O aparelho cardiovascular chama atenção a hiperfonese B2, que é algo comum na hipertensão pulmonar e é constituído pelo componente pulmonar mesmo, da válvula pulmonar. Estava sem sopro, apesar de vamos ver na frente que tinha uma alteração leve. Nos pacientes com hipertensão pulmonar pode acontecer de ter um desdobramento também fixo de B2, tá?
pelo demora em esvaziar esse ventrículo direito, e pode ter o sopro, pela dilatação extrema da câmara e aumento e o folheto valvar não conseguir fechar. Tinha edema de membros inferiores, bem comum para uma gestante, então aí às vezes ela estava realmente compensada com o uso de diurético, né, para evitar a piora do edema, a congestão, sinais de congestão da insuficiência cardíaca. A via aérea, não tem nada descrito como via aérea difícil, além de ser uma gestante, que tem o edema, né, conhecido. Estudos falam que realmente tem um maior índice de falha na intubação, que tem que diminuir o tamanho do seu tubo. O estado físico asa dela, o estado como 3, ela não era restrita ao leito, mas tinha uma doença grave mesmo, sistêmica grave com comprometimento. Os exames complementares desse paciente, ela tinha uma anemia ou uma plaquetopenia leve, algo também comum na gestação, plaquetopenia. Alguns livros falam que chega até 20% de uma não gestante e, em média, 8% de diminuição. Os outros normais, função renal normal. A gente está diante de um quadro de hipertensão pulmonar, como o título já falou. E os exames estão bem caracterizados para isso. A triagem que foi feita, né, os exames de triagem são o eletrocardiograma, que é alterações da repolarização, algo comum na população, mas nem tanto para essa idade dela. Em 13% das pacientes não vão ter alterações no eletrocardiograma, pacientes com hipertensão pulmonar. A angio-TC tem um infiltrado, né, discreto lá e sem alterações como TEP. Isso porque tem que ser investigado, porque tem algumas alterações como a TEP que causa hipertensão pulmonar. O ecocardiograma tem uma dilatação moderada importante à direita, não serve para falar como fração de ejeção, não é protocolo de uso para o ventrículo direito, por isso que tem a fração de ejeção do ventrículo direito. Tem a hipertensão pulmonar descrita, ela sugere a hipertensão pulmonar, não é diagnóstica, hipertensão pulmonar grave, ela está sugerindo, só que ela superestima esses valores sempre. A fração de ejeção de 69%, o ventrículo esquerdo então estava até então inalterado, né, tem uma função boa. O exame diagnóstico da hipertensão pulmonar, cateterismo cardíaco, que foi feito. Tinha uma hipertensão pulmonar acentuada, um baixo débito cardíaco, porque chegava pouco volume de sangue no ventrículo esquerdo, por causa da insuficiência do ventrículo direito e a dificuldade de passagem pelo sistema pulmonar, da vasculatura pulmonar. Aumento da resistência vascular pulmonar, pressão capilar normal, ou seja, estava anterior ao coração esquerdo, não era pós-capilar e nem era do coração das câmeras direitas que estavam causando a alteração de hipertensão pulmonar. E o óxido nítrico negativo, isso aqui quer dizer que ela era, além de ter um mau prognóstico, pode simbolizar um mau prognóstico, mas ela também não é boa respondedora ao bloqueador de canal de cálcio, um tratamento eficaz e consagrado para a hipertensão pulmonar. Comorbidades da paciente, ela tinha gastrite e hipotireoidismo. No caso da gastrite, a gastrite sem doença do refluxo não é fator de risco para a broncoaspiração, ela somente. Então, de 25% das gestantes vão ter essa comorbidade. Azia é preditor de doença do refluxo, então é um fator de risco para a broncoaspiração. Tá? Essa fonte. O hipotireoidismo tem uma relação importante com a hipertensão pulmonar e a tireoidopatia, tanto hiper como hipotireoidismo, e situa em torno de 35% a 65%. O paciente com hipertensão pulmonar deve ser investigada para tireoidopatia. O tratamento, tanto do hipotireoidismo quanto da hipertensão pulmonar, o erro ali é porque foi feito no Windows, e aqui está sendo no MacBook. Tem uma melhora mútua das duas doenças. O descontrole do hipotireoidismo causa distúrbios de hipoventilação, distúrbios extremos, hipóxia e reatividade vascular, vasoconstrição aumentada da vasculatura pulmonar. Hipodiagnósticos aventadas, gestação, hipertensão pulmonar idiopática grave, insuficiência ventricular direita moderada. Bom, as alterações da gestação. Sistema cardiovascular. Débito cardíaco aumentado, a principal alteração. No primeiro trimestre ela aumenta de 20% a 30%. No segundo, tem um aumento de 30% a 50% e mantém até o momento do parto, que aí tem aumentos bem maiores.
Então a frequência cardíaca tem um aumento também de 15%, não é a principal mudança. Tem a redução da resistência vascular sistêmica de 21% e tem um aumento do volume sanguíneo. Maior parte por causa do plasma, que aumenta 55%, e as massas aumentam 30%. Então é uma diluição. Pico na 28ª semana. Vou ver aqui por causa do sistema respiratório. A capacidade pulmonar total está diminuída em 4 a 6% apenas. A frequência respiratória aumentada, e ela é a que tem a grande diferença na compensação da gestante. Com essa compensação tem uma piora da dispneia subjetiva, porque ela vai estar taquipneica naturalmente, fisiologicamente. Aqui tem a elevação do diafragma, tem a diminuição do volume residual, né? O volume de reserva expiratória também diminui, aumenta o volume corrente, aumenta o volume de reserva inspiratória e a frequência. A hipertensão pulmonar idiopática é um diagnóstico de exclusão, 5 classes, por isso que ela já chegou com angio-PC, com cateterismo também, algumas alterações intracardíacas que não poderiam ter sido vistas. Ela ocorre em 1 a 2 casos por 1 milhão na população geral, de acordo com algumas fontes. Acontece mais em adultos jovens, o dobro em mulheres. A mortalidade chega a 50% em estudos mais antigos e até 33% em estudos mais novos. O diagnóstico é o cateterismo, já foi falado, o tratamento padrão é o instituído mesmo, principalmente para gestante. A anticoagulação é importante porque a gestação pode estar envolvida é um estado pró-coagulante, e a hipertensão pulmonar também, pela diminuição da velocidade de fluxo na vasculatura pulmonar, causando trombose pulmonar. Tá aí essa profilaxia. Outro hipodiagnóstico é a insuficiência cardíaca direita moderada. Um corpo pulmonar, pela alteração pulmonar, causando dilatação das câmaras cardíacas direita, com consequência uma insuficiência cardíaca, que é justamente ela que vai causar essa síncope, as sinais de congestão claros, com edema de membros, urgência jugular, ascite, e é o momento comum do diagnóstico. Geralmente é quando acontece a síncope, a congestão, não só a dispneia. Tem uma piora no segundo semestre, né, colaborando com toda a alteração fisiológica da gestante, e não tolera muito bem variações na pré-carga. O preparo anestésico dessa paciente. Em cesáreas eletivas, o jejum de 8 horas é recomendado, aqui apesar de ter o relaxamento do esfíncter esofágico inferior e aumento da pressão intraabdominal, isso aqui causado progestável. Mas é recomendado esse jejum de 8 horas em eletivas, porque o esvaziamento gástrico é inalterado na gestante. No trabalho de parto, ela fica alterada. A ranitidina e o procinético foi uma escolha muito boa. Ela tem eficácia em dose única, 1 a 2 horas antes. E o citrato de sódio, que não é a nossa vivência, mas ele é um não particular, um antiácido não particular que tem eficácia. O omeprazol pode ser usado. O ideal é manter 2 doses nas últimas 12 horas, na noite anterior da cirurgia e na manhã. Peculiaridades da cirurgia. A cesárea tem uma indicação, lógico, não é da anestesia, né? Em conjunto é multidisciplinar, obstetrícia, cardiologia, pneumologia, assim como a indicação da anestesia, né? A interrupção da gestação é sugerida porque ela tem um desfecho bem melhor do que prosseguir com a gestação, mas quando não é conseguida essa interrupção, a antecipação dela é feita para 34 semanas, porque tem uma maior mortalidade no 3º trimestre e porque o feto é mais viável. Tem uma alta incidência de morte no pós-parto também. A técnica anestésica empregada foi a anestesia geral, ela condiz com grande parte da nossa bibliografia e das nossas fontes de anestesia. A anestesia geral para um órgão tem benefícios frente à anestesia em neuroeixo. Bach, Chestnut, Saesp, Stout, não há melhor técnica, critério do anestesiologista. Peridural, que fala contra bloqueio simpático e diminuição da resistência vascular sistêmica. Peridural titulada. Anestesia geral é fator de risco. Isso para o guideline europeu dos cardiologistas. Para os pneumologistas, o chest,
A anestesia geral tem maior mortalidade. O que fala contra geral? Laringoscopia e dor pós-operatória. Tem liberação de catecolaminas e vasoconstrição, piorando causando hipóxia e a vasoconstrição da vasculatura pulmonar. Ventilação mecânica. Reduz o retorno venoso e eleva a pressão da artéria pulmonar. Risco de hipoxemia pós-extubação. Vai causar mais vasoconstrição pulmonar. Lembrando que aqui já está em 21% reduzido nas gestantes. Metas anestésicas. Reposição volêmica cautelosa. Evitar acidose respiratória, mantendo uma hiperventilação moderada, que já acontece na gestação, já tem uma diminuição da PaCO2, ela é taquipneica, né? E não causar acidose pior da resposta. Não causar dor, já foi falado, a alteração da pré-carga não é bem tolerada, nem aumento, né? Nem aumento e nem diminuição. Grandes alterações da frequência cardíaca também não são bem toleradas por esse ventrículo insuficiente direito. Diminuição da resistência vascular sistêmica também não vai ser tolerada. O ventrículo esquerdo está mandando uma menor quantidade de sangue sistêmico. Manejo dessa anestesia. Foi o que aconteceu. A monitorização foi condizente, foi uma monitorização padrão utilizada, mais uma linha de PAI, né? Foi a pressão invasiva que foi usada, e o acesso venoso central para as drogas, né, vasativas. Swan-Ganz não está bem estabelecido o seu uso, é controverso, apesar de ser uma indicação do uso do Swan-Ganz, nesse caso não é controverso nessas pacientes, pelos riscos inerentes do procedimento. A capnografia, apesar de não ter sido citada, ela é muito importante porque você vai tender a manter uma moderado, né? Posicionamento. Foi muito bem escolhido esse posicionamento, né, para ter essa descompressão do ortocavo, e 15% de inclinação já é eficaz para a descompressão. 10% da população não vai ser para o lado esquerdo, às vezes pode ser para o lado direito, por incrível que pareça, é descrito isso. A noradrenalina, uma ótima escolha também, pelos efeitos alfa dela, né? Hipotensão, mas insuficiência direita, ela é considerada a melhor opção, apesar de não ter protocolos. Tem alguns estudos que falam isso. Esse daqui, esse que é de lá. A indução anestésica que foi feito sulfentanil, foi até questionado o tempo de retirada da criança, às vezes o sulfentanil é um pouquinho mais sedativo, né? Mas ele é rápido na ação, e ele em estudos mais antigos não era citado também, porque pela questão da novidade, ele atualmente é citado nos artigos, junto com o fentanil. No neuroeixo, alta lipossolubilidade, rápida absorção no sistema nervoso central, menor disponibilidade sistêmica e menor exposição fetal. No intravascular, rápida transferência placentária. Isso foi visto in vitro. O etomidato, mas ele é bem citado e ele é uma indicação. O etomidato é bem estabelecido também, está na dose adequada, né? O ropurônio está também na dose adequada, 0,6 a 1,2 mg por quilo. Foi usado 0,5 mg por quilo dele, mas ele ainda está acima da DE 95. Então, assim, é uma dose eficaz, que é 0,3. Pré-oxigenação a 100% é o indicado. Para o SAES, paciente de estômago cheio, preferência é um paciente de estômago cheio gestante, preferência sempre por sequência rápida. Para o BARD, todas as gestantes acima de 12 semanas devem ser intubadas em sequência rápida. Para o Chestnut, o uso de sequência rápida para cesárea eletiva é controverso. Manutenção, foi usado sevoflurano a 0,7 CAM, é descrito na literatura os halogenados se reduzir de 25% a 40% da CAM, então está dentro do esperado. O alotano 0,73 e o isoflurano 75, mostrando que está próximo, está dentro mesmo. Se tivesse necessidade, que não foi o caso de inotrópico, miurinona seria indicado, um vasodilatador pulmonar, que também faz inotrópico. O óxido nítrico também é indicado, já tem estudos falando dentro do intraoperatório também. Tem alguns outros inibidores de endotelina que não são usados porque são teratogênicos. A extubação foi feita com Gamadex, uma dose de aproximadamente 3,1 mg por quilo,
Então, para sair de T2 no TOEFL e ter condições de extubação, 0,9, demoraria 1,4 minutos para extubar. Em dose de 4 mg por quilo, para sair de uma a duas pós-tetânicas, contagens pós-tetânicas, e ter um critério bom de extubação, 2,7 minutos apenas. Então, foi uma dose bem adequada também. Aqui é só porque falou que a escala de Aldrich estava em 8. Mas assim, não é só para saber que dá para a sala de recuperação 9 a 10 para ir para essa sala, sair da sala operatória. Aqui, no caso, não tem importância porque ele foi para a UTI. Né? Bom, conclusão. Houve um bom manejo condizente, apesar de ser muito controverso esse tema, todos os diagnósticos, até de insuficiência cardíaca direita, não são tão protocolados. Teve um bom manejo condizente com toda a discussão da literatura. A hidratação venosa deve ser cautelosa. Foram 1.000 ml no intraoperatório, mas a gente tem que lembrar que tem a perda estimada em cesárea, 750 a 1.000 ml de sangue. Mas tem a involução uterina, que aumenta deve até 150%, e quando você faz peridural, aumenta até 40%. Isso aqui não é uma paciente saudável. Ou seja, isso aqui é as custas da involução uterina, que retorna até 1.500 ml, isso aqui é extremo, né? E esse aqui também é extremo, é em torno, geralmente, no máximo de 80%. Mas 1.500 ml de sangue para a circulação sistêmica. Então, é volumoso. O TI no pós-operatório está muito bem estabelecido. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Felipe? Eu tenho. Doutor Felipe? O senhor preferiria, então, no caso dessa paciente, acatar a sugestão do pneumologista e fazer uma anestesia peridural, ou preferiria anestesia geral, e por quê? Eu preferiria, assim, até os novos estudos estão seguindo mais para esse lado da anestesia geral. Essa indicação de peridural, tem muitos estudos mais antigos que ficavam mais assim, sobre esse ponto. Eu acredito que também, nesse caso, eu, pela cautela, eu iria com anestesia geral. Eu olhei até alguns estudos da USP mesmo, eles também sugerem mesmo a anestesiologia que deve tender para essa anestesia geral. A causa é que eu até falei, assim, eu acho que você consegue ter um manejo melhor, o etomidato está bem estabelecido, você vai variar pouco, o Vocuron também, se você passar de 8 DE 95, ele vai ter alteração da frequência cardíaca, 8, 9, o etomidato não vai alterar tanto, então eu acho que o paciente fica mais assim, na mão da gente. A titulação com a peridural pode ser feita, é descrito, mas aí vem até um questionamento, porque vários desses estudos antigos, como são observacionais, você pode até se perguntar, não tendenciou, porque em momento nenhum dos vários artigos que eu olhei, eles não tiveram uma tendência a fazer geral num paciente pior e peridural num que não estava tão grave, igual esse caso, que era um paciente bem grave, estava controlado, bem manejado, pré-operatório e no intraoperatório, mas ela era grave. Então não tem essa tendência, são estudos observacionais que não fizeram a randomização. Então, para você, a anestesia peridural não está contraindicada para paciente com hipertensão pulmonar, mas nesse caso preferiria anestesia geral. Tá certo. Alguém tem alguma outra pergunta? Eu queria só entender a escolha do sufentanil e por que não escolher o remifentanil. O remifentanil, ele não é indicado nesses casos, porque ele tem um desfecho, tem alguns estudos que falam que ele altera o desfecho para o feto, não para a mãe. Então ele afeta bastante. O Apgar, e na maioria dos estudos, vai ter até ser semelhante. Foi questionado aqui o tempo, realmente, de retirar do menino, por causa do Apgar dele mesmo, e o uso do sufenta, que é mais sedativo, poderia piorar o desfecho do paciente. Mas os estudos falam que não. Mas o remifentanil, sim, ele altera bastante.
extubaria paciente em sala? Essa paciente, ela foi tão bem manejada, pelo que foi descrito. Não é, mas ela foi bem manejada, sim, extubaria sim. Pelas condições dela, igual eu falei, o manejo pré-operatório e intraoperatório foi muito bem, foi muito bem conduzido. Então, sim, ela tinha condições, sim, não vejo motivo. Mais alguma pergunta? Então, vou convidar a doutora Larissa para vir fazer uma explanação abordando outros tópicos. E então, nós vamos fazer, concomitantemente, a votação das perguntas que ela nos trouxe. Obrigada. Enquanto a doutora Larissa termina ali de preparar, nós tivemos na época uma sequência de 3 casos de gestantes com hipertensão pulmonar lá no hospital universitário. Em todas elas nós fizemos anestesia geral. E aí eu preciso dizer que depois que a equipe foi melhorando a interação lá na realização das anestesias gerais, os fetos foram nascendo com o Apgar bem melhor. Não durou 10 minutos. Obrigada. Boa noite. Então, nós vamos discutir hoje sobre hipertensão pulmonar na gestação. A definição de hipertensão pulmonar é quando você tem pressão de artéria pulmonar média acima de 25 milímetros de mercúrio quando o paciente está no repouso, acima de 30 milímetros de mercúrio quando está no exercício. Ou então, uma pressão sistólica de artéria pulmonar maior que 30 milímetros de mercúrio no repouso. No caso da nossa paciente, ela tinha uma pressão sistólica de 88. Acima de 50 já é considerada pressão pulmonar grave, é hipertensão pulmonar grave. Para ser pressão arterial, hipertensão arterial pulmonar, a gente ainda cursa com resistência vascular pulmonar aumentada, e a pressão de oclusão de artéria pulmonar pode estar aumentada ou normal, dependendo da causa da hipertensão pulmonar. Na paciente em questão, ela tinha uma pressão então sistólica de artéria pulmonar de 88, configurando uma hipertensão pulmonar grave. Pressão de oclusão de artéria pulmonar dela estava normal, com aumento da resistência vascular pulmonar. Então, na classificação de hipertensão pulmonar, a primeira é hipertensão pulmonar arterial, que tem várias causas, idiopática, relacionada a causas genéticas, induzida por drogas como anfetamina, associada a infecções como HIV. Existe a hipertensão pulmonar por doença de ventrículo esquerdo, de câmara esquerda, e hipertensão pulmonar devido a causas pulmonares em si. O que diferencia a hipertensão arterial pulmonar, em suas diversas causas, da hipertensão por doença de câmara esquerda é justamente a pressão de oclusão de artéria pulmonar. Na doença de ventrículo esquerdo, como o volume diastólico final de ventrículo esquerdo está aumentado, a gente tem uma pressão de oclusão de artéria pulmonar aumentada. No caso que não tem doença de ventrículo ou de câmaras esquerdas, a pressão de oclusão de artéria pulmonar é menor que 15 milímetros de mercúrio, que é o caso da paciente. Foram excluídas as outras causas de hipertensão arterial pulmonar e ficou então como uma causa idiopática. Quando a gente fala sobre hipertensão arterial pulmonar, a gente, pelas várias causas, ou genética, ou imune, ou HIV, enfim, ou sem causa determinada como é idiopática, mas o que acontece é uma lesão vascular com disfunção endotelial e aumento, proliferação da camada de músculo liso dos vasos, fazendo uma reação inflamatória. E a gente tem, então, uma doença progressiva, com aumento da resistência vascular pulmonar e, se houver a progressão, com falência cardíaca de ventrículo direito. Então, esse aumento da pressão de artéria pulmonar leva a uma sobrecarga de ventrículo direito, com hipertrofia de ventrículo direito, e à medida que isso vai se intensificando, a gente começa a ter dilatação de câmaras direitas e o final é a falência de ventrículo direito. A nossa paciente já tinha dilatação de câmaras direitas e ela já chegou às 20 semanas de gestação com sinais de falência de ventrículo direito.
Então, em relação à hipertensão pulmonar idiopática mesmo, eu achei uma incidência um pouquinho diferente do Felipe, de 2 a 5 por milhão. De qualquer forma, uma situação bem rara. O início dos sintomas, em média, 37 anos, com desvio padrão aí de mais ou menos uns 3 anos, e quase o dobro de incidência em mulheres. Então, a primeira pergunta aí para a gente testar nosso aplicativo. A piora do quadro clínico da gestante com hipertensão pulmonar ocorre desde o primeiro trimestre, sendo mais grave no último trimestre. Então, tá. Então, a maioria respondeu verdadeiro. A piora do quadro clínico acontece mesmo no último trimestre. Então, o que acontece na gestação é um aumento do volume plasmático, que começa por volta da 8ª semana, com piora importante no último trimestre, que pode chegar até a 50% de aumento desse volume plasmático. Então, acontece um aumento de débito cardíaco, com aumento da pré-carga por conta desse aumento de volume plasmático, e a ação da progesterona é fazer com que o organismo consiga suportar esse aumento de débito cardíaco, às custas de diminuição de resistência vascular sistêmica e de resistência vascular pulmonar, de forma que a gestante consiga acomodar esse aumento de volume plasmático. Além disso, a gente tem que lembrar que a gestação é um estado de hipercoagulabilidade e no pós-parto imediato, quando você tem vasoconstrição dos vasos uterinos, você tem uma saída desse sangue que está ali nos vasos, represado nos vasos uterinos, e ele cai na circulação sistêmica. Então, tem um aumento importante do volume plasmático no pós-parto imediato. Então, por conta desse aumento mesmo do volume plasmático, a gente sabe que os sintomas podem começar a partir da 8ª semana, com piora junto com o aumento de débito cardíaco, que é mesmo no último trimestre. Então, a pressão de artéria pulmonar, ela é uma função da pressão de átrio esquerdo, do débito sem você conseguir eliminar esse débito cardíaco por conta da pressão intrapulmonar. Então, é um fator de aumento da pressão de artéria pulmonar. Quando a gente tem que lembrar que no momento da cirurgia ou do estresse cirúrgico, a gente pode ter hipóxia, hipercarbia, acidose, aumento do tônus simpático por dor, uso de vasoconstritores, tanto exógeno como endógeno, e a própria embolia pulmonar. Tudo isso levando a um aumento agudo da resistência vascular pulmonar, tudo isso pode piorar a hipertensão pulmonar. Então, a gente tem que lembrar aqui no nosso manejo anestésico o que a gente vai fazer. Então, o quadro clínico da hipertensão pulmonar é dispneia, fadiga. Isso aqui pode se confundir com os próprios sintomas da gestação mesmo, mas pode cursar também com angina, síncope, sinais de falência de ventrículo direito, como sinal de extremidades, e a nossa paciente já, quando ela se apresentou com síncope, cianose. A capacidade funcional de pacientes com hipertensão pulmonar é muito importante, a gente vai ver por quê. Então, pacientes de classe 1 com hipertensão pulmonar são aqueles pacientes que não têm sintomas nem com exercício, nem com repouso. Classe 2, os pacientes já apresentam uma discreta limitação à atividade física. Quando vai fazer atividade física regular, já se apresentam agora com importante dispneia, fadiga, dor torácica ou síncope, mas não tem sintomas no repouso. A classe funcional 3, a atividade física regular já apresenta importante limitação. Quando você faz atividade física leve, você já apresenta sintomas, dispneia, síncope, mas ainda apresenta-se confortável ao repouso. E a classe 4, o paciente já é sintomático em qualquer atividade física, e no repouso ele já pode apresentar algum sintoma. E ele tem sinais de falência de ventrículo direito. Quando a paciente chegou, ela tinha uma classe funcional 3 ainda. E no momento da cirurgia ela já estava mais compensada, com sintomas só os grandes esforços, então classe funcional 2. Por que é importante essa classe funcional? Ela é um fator prognóstico. Aqueles pacientes que têm uma classe funcional 4, eles têm uma sobrevida de apenas 6 meses. Os pacientes com classe funcional 3, a sobrevida é de mais ou menos uns 2 anos e meio. Então,
muito importante, fator prognóstico, a gente precisa tentar tirar os pacientes de classe funcional mais altas para trazer para classes funcionais mais baixas, para que eles possam ter sobrevida e principalmente suportar o ato cirúrgico. Outros fatores prognósticos é tolerância ao exercício. Então, aqueles pacientes que conseguem fazer caminhadas por mais de 6 minutos, eles têm um prognóstico melhor. E, claro, as variáveis hemodinâmicas. Então, quanto maior a pressão de átrio direito, maior a pressão de artéria pulmonar média e quanto menor o índice cardíaco, claro, o prognóstico é pior. Isso aqui o Felipe já respondeu, não tem nem graça. A paciente beneficia-se do tratamento com bloqueadores de canais de cálcio? Então tá. Os exames diagnósticos de hipertensão pulmonar, os principais são ecocardiograma e cateterismo. O ecocardiograma ele serve tanto de diagnóstico como de prognóstico, porque ele vai avaliar o grau de hipertrofia de ventrículo direito. Então, pacientes que já têm dilatação de câmara direita importante, são pacientes que já estão no estágio mais avançado da doença. E ele faz uma estimativa da pressão arterial pulmonar por avaliação do grau de regurgitação na válvula tricúspide. O cateterismo é o padrão ouro, porque ele faz uma medição direta da pressão de artéria pulmonar e, além disso, ele faz o teste de vasorreatividade. O que significa isso? No momento do cateterismo, introduz um vasodilatador pulmonar, óxido nítrico, prostaglandina, o que for. Se o paciente responde a algum vasodilatador pulmonar, significa que ele tem um bom prognóstico. Esses pacientes vão responder bem a bloqueador de canal de cálcio. No caso da nossa paciente, depois de 90 minutos com óxido nítrico, não houve melhora nenhuma do quadro, então ela não se beneficia de bloqueador de canal de cálcio. É uma paciente que tem um prognóstico mais limitado. Então, ela tem uma hipertensão pulmonar importante, dilatação de câmaras e, além disso, não se beneficia de bloqueador de canal de cálcio. Então, o tratamento é uma polifarmácia. Diurético é super importante porque ele vai diminuir a pré-carga no caso das pacientes grávidas. Isso é bem importante, principalmente a partir do último trimestre e no pós-parto. A paciente fazer uso de furosemida, algo inotrópico para ajudar na função do ventrículo direito, a dobutamina. No caso dela, ela usava a digoxina, tromboprofilaxia. Para a gestante, para hipertensão pulmonar arterial, qualquer que seja a causa idiopática genética, ela é muito bem estabelecida, porque a gente sabe, então, pela fisiopatologia, a gente viu que tem lesão endotelial com proliferação de musculatura lisa e, além disso, a gestação é um estado de hipercoagulabilidade. Então, é uma paciente que se beneficia muito da tromboprofilaxia com INR, a meta é de 2 a 2,5. Existe uma variação na literatura de 1,5 até de 3. A meta da paciente não estava muito bem, estava 1,1 o INR dela. Poderia estar maior. Ou heparina de baixo peso molecular, heparina não fracionada. Em relação aos vasodilatadores pulmonares, que é o melhor tratamento, então, a gente tem antagonista de receptores de endotelina. Na hipertensão de artéria pulmonar, ela é bem importante porque, além da vasodilatação, ela tem um efeito antiproliferativo. Então, ela age na causa da hipertensão arterial pulmonar. Tem o bosentan e ambrisentan, mas em gestantes eles não são indicados por conta da teratogenicidade. Inibidores de fosfodiesterase, eles têm vasodilatação pulmonar e um efeito inotrópico positivo. O paciente fazia uso de sildenafil. Existem os derivados de prostaciclina, eles fazem uma vasodilatação pulmonar, mas também fazem uma vasodilatação sistêmica. E o benefício é que, além da vasodilatação pulmonar, eles têm uma antiagregação plaquetária. O epoprostenol, ele é de uso contínuo e tem que tomar muito cuidado na hora de se retirar essa medicação. Tem que ser retirada de forma bem lenta, de preferência em associação com outro vasodilatador pulmonar, porque ela pode causar hipertensão pulmonar de rebote. E tem o óxido nítrico. A vantagem dele é de ter uma seletividade pela vasculatura pulmonar. Eu só quero ressaltar aqui a gravidade da hipertensão pulmonar no quadro de gestação. A literatura manda fazer contracepção
vigorosa, de preferência laqueadura, para aquelas pacientes que já são diagnosticadas com hipertensão pulmonar. Nos casos das que são diagnosticadas depois da gravidez, recomenda-se a interrupção da gravidez. E no caso da paciente querer continuar a gestação, até 34 semanas deve-se interromper a gestação. Então, durante o ato anestésico, a monitorização da PVC não é fidedigna e, portanto, não deve ser realizada. Verdadeiro ou falso? Bom. Então, a monitorização no intraoperatório de pacientes com hipertensão pulmonar deve-se ter um acesso venoso central, até para infusão de drogas, pressão arterial invasiva, monitorização da pressão pulmonar por catéter de Swan-Ganz naqueles casos de hipertensão pulmonar grave. Mas a chance de você ter algum problema de lesão de artéria pulmonar no paciente com hipertensão pulmonar é maior. E além disso, na causa de hipertensão pulmonar arterial com lesão endotelial, a chance de você ter um trombo ali também é maior. Se você opta pela anestesia geral, você passa o ecocardio transesofágico, porque você vai poder ver alterações abruptas do ventrículo direito, você tem uma resposta muito melhor. Então, o padrão ouro de monitorização é ecocardio transesofágico ou catéter de Swan-Ganz. Nos casos de você não ter nenhum dos dois, você pode usar, tem vários artigos mostrando que a PVC pode ser usada sim. É claro que o valor absoluto dela não vai estar fidedigno, porque esses pacientes têm um aumento do volume diastólico final do ventrículo direito, então ela vai estar superestimada. No entanto, se você avaliar a curva da PVC, ela é bem importante, porque se você tiver, por exemplo, um aumento abrupto da PVC, isso pode estar relacionado à falência de ventrículo direito. Se você tem um aumento mais gradual e contínuo, isso pode ser por conta de aumento de retorno venoso. Então, talvez você esteja hidratando demais a paciente. Então, se você avaliar a curva da PVC, ela vale sim. Claro que não é o ideal. Ecocardio transesofágico, ou então lídico, para você avaliar índice cardíaco, enfim, débito cardíaco. Tem, mas eu acho que a maioria de nós aqui, pelo menos no serviço público, a gente não tem essa monitorização. Então, vale a pena sim utilizar a PVC. A paciente beneficia-se de hidratação vigorosa para manter o retorno venoso adequado. Então, a maioria está votando. A maioria votou falso. Vamos passar para a próxima pergunta. A gestante com hipertensão pulmonar beneficia-se da diminuição da resistência vascular sistêmica causada pela raquianestesia. A maioria também optou pelo falso. Acertaram as duas. Então, manejo da resistência vascular. No manejo anestésico, a gente tem que tentar fazer a manutenção da resistência vascular sistêmica. Aqui, a gente tem que pensar que o ventrículo direito ele está hipertrofiado e, além disso, de forma fisiológica, sem hipertensão arterial pulmonar, o ventrículo direito tem um sistema de baixa pressão, então você tem irrigação de ventrículo direito, tanto na sístole quanto na diástole. Quando você tem aumento da pressão de artéria pulmonar, aí você já tem um aumento das pressões, tanto diastólica quanto sistólica, de ventrículo direito. Então, pelo gradiente de pressão, a câmara direita só é irrigada, igual a câmara esquerda, só durante a diástole. Então, nesses pacientes, se você fizer uma diminuição da resistência vascular sistêmica, você pode causar isquemia num ventrículo que ainda por cima está hipertrofiado. Então, é importante que você mantenha a resistência vascular sistêmica desse paciente, não pode ter a raquianestesia, nunca é uma boa opção. Manutenção do volume intravascular e do retorno venoso. Se você aumenta muito o volume intravascular, ele não vai ter, se você aumenta muito o retorno venoso, ele não vai ter um escoamento ali pela artéria pulmonar por conta da hipertensão. Então, você acaba tendo uma dilatação de ventrículo direito. Quando você tem um aumento de ventrículo direito, automaticamente você acaba tendo uma compressão de ventrículo esquerdo, pelo tamanho mesmo. Se você aumenta o ventrículo direito, o esquerdo acaba sendo comprimido ali, e aí você tem diminuição de débito cardíaco. Então,
o volume intravascular, hidratação vigorosa nunca. Você tem que fazer, de preferência, uma hidratação guiada. Evitar a compressão aorticava pela diminuição do retorno venoso. Como eu falei, acidose, hipercapnia, hipóxia, dor, tudo isso leva ao aumento da resistência vascular pulmonar. Então, é muito importante que o paciente seja bem pré-oxigenado, que a hidratação não seja vigorosa, mas também não seja pouca demais, de modo a causar alguma acidose, e fazer uma analgesia muito importante para esses pacientes. Eu acho que aí entra o caso do remifentanil. Remifentanil não acho que seria uma boa opção aqui, principalmente por conta da analgesia pós-operatória. E, óbvio, evitar a depressão miocárdica com os nossos anestésicos. Então, o Propofol aqui aumenta a resistência, diminui a resistência vascular sistêmica e, além disso, uma depressão miocárdica não seria nunca boa opção. Em relação à escolha do parto, é mais escolha do obstetra. Existem alguns trabalhos mostrando parto vaginal, obviamente, com analgesia de parto. Tem diminuição de sangramento, tem diminuição de taxa de infecção. O problema é que a manobra de Valsalva pode piorar o quadro de hipertensão pulmonar e parto vaginal é mais para aqueles casos de resistência vascular pulmonar, hipertensão pulmonar arterial moderada a leve. Não tem casos de hipertensão pulmonar grave, como é o caso da nossa paciente. A cesariana, ela tem algumas vantagens. O trabalho de parto é reduzido. Se a paciente chega a entrar em trabalho de parto, porque o parto a gestação é interrompida com 34 semanas, na maioria das vezes o paciente não está em trabalho de parto, você permite, de forma eletiva, fazer um planejamento anestésico e fazer uma optimização hemodinâmica. Então, no caso da nossa paciente, que ela chegou com classe funcional 3, conseguiu baixar para 2, ela com certeza se beneficiou disso. E técnica anestésica. Então, como eu falei, a raquianestesia não é boa opção justamente por conta do bloqueio simpático amplo, uma baixa resistência vascular sistêmica e aí sem você conseguir manejar bem. Então, você pode usar a peridural, mas sempre com catéter, titulada, para que você faça uma instituição lenta da anestesia, para você ter menos instabilidade hemodinâmica. Ela é boa porque ela faz uma analgesia eficaz, que você pode deixar com catéter. Agora, lembrar que esses pacientes são anticoagulados e, além disso, às vezes, mesmo você fazendo titulado, erra na dose e aí acaba tendo uma diminuição de resistência vascular sistêmica que você não consegue, depois você vai ter que ficar correndo atrás. A gente já viu que não dá para ficar correndo atrás, você vai ter que fazer um inotrópico ou um vasoconstritor. Para os casos, tem também alguns trabalhos mostrando peridural para pacientes com hipertensão arterial pulmonar, mas pacientes com hipertensão leve a moderada. Casos de hipertensão pulmonar grave com peridural, eu não cheguei a ver. E anestesia geral? Alguns trabalhos mostram que a anestesia geral nesses pacientes está relacionada a uma mortalidade maior. Mas a gente tem que pensar também que os pacientes que são submetidos à anestesia geral são aqueles que têm hipertensão pulmonar mais grave. Então, talvez tenha um viés aí. O que a gente tem que tomar cuidado com a anestesia geral é a ventilação, que tem que ser sempre com baixos volumes e baixa PIP. Porque quando você faz altos volumes ou PIP com a hiperdistensão alveolar, você acaba fazendo uma vasoconstrição aqui dos capilares pulmonares, piorando a hipertensão pulmonar da paciente. Então, é bem importante a gente tomar cuidado com a ventilação, sempre com baixos volumes e baixa PIP. A anestesia geral é melhor porque você tem um maior controle de resistência vascular sistêmica e de resistência vascular pulmonar. Você consegue um manejo melhor. No caso, tudo está indo bem, mas de repente o paciente descompensou. O que está fazendo na crise, numa descompensação do paciente com hipertensão pulmonar? Então, se ele fez uma hipotensão importante, mas com manutenção do débito cardíaco. Então, se você está medindo ali o débito cardíaco, você tem um SONGAS ótimo, mas ou então a PVC não se alterou muito, provavelmente é por diminuição da resistência vascular sistêmica, essa sua hipotensão, e aí você faz uso de um vasopressor, noradrenalina ou então vasopressina.
Adrenalina não é uma boa opção por conta do aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio. No miocárdio, que a gente tem que lembrar que está hipertrofiado. Então, noradrenalina é a melhor opção. Agora, quando você tem uma hipotensão com aumento de pressão de átrio direito, aí você está diante de um caso de falência de ventrículo direito. Primeira coisa que você faz é fazer um vasopressor associado a um vasodilatador pulmonar. Então, você pode usar o óxido nítrico, você pode usar a prostacyclina inalatória ou a milrinone. Se nada disso resolveu, você pode passar um balão intraórtico para tentar melhorar a perfusão do miocárdio. Ou, se não resolveu, você pode tentar a ECMO e, por fim, o transplante pulmonar. No pós-operatório, a gente tem que lembrar da autotransfusão. Então, esses pacientes recebem um aumento de volume plasmático bem importante, depois que causa a vasoconstrição e por conta da contração uterina, e é o momento do paciente descompensar. Então, é importante você, se der para estubar em sala, muito melhor, porque isso está relacionado a melhor prognóstico. Os pacientes que têm retardo de extubação, eles têm pior prognóstico, mais chance de mortalidade em menos de 30 dias. Mas é muito importante que esses pacientes façam pelo menos 48 horas na UTI por conta dessa autotransfusão. É isso. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Larissa? Não? Doutor, tem alguma particularidade a respeito de uterotônico, de metergin ou ocitocina nesses pacientes? A ocitocina deve ser aqueles cuidados que a gente já tem. Ela pode descompensar a paciente, mas você deve fazer a ocitocina de forma bem lenta, gradual, mas não está proscrito, não. Você pode fazer sim. Mais alguma pergunta? Quero agradecer a doutora Larissa pela explanação excelente. E agora eu quero chamar a doutora